Os Ungidos, capítulo 10. A voz da severa repreensão. Por muitos meses, Deus providenciou de forma milagrosa alimento para Elias em seu esconderijo nas montanhas, ao lado do ribeiro de Querite. Quando o ribeiro secou por causa da falta de chuva, disse Deus ao seu servo: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. 1 Reis 17, verso 9. Essa mulher não era israelita. Não tinha recebido os privilégios e as bênçãos que o povo escolhido de Deus desfrutava, mas cria no verdadeiro Deus e praticava toda a luz que brilhava em seu caminho. E nesse momento em que não era mais seguro para Elias permanecer na terra de Israel, Deus ordenou que ele se refugiasse na casa dessa mulher. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Por favor, traga também um pedaço de pão. 1 Reis 17, versos 10 e 11. Naquele lar tão pobre, a fome era motivo de terrível sofrimento, e a viúva sentia que não conseguiria continuar lutando pelo sustento por mais tempo. Então, mesmo nesse momento de grande dificuldade, ela testemunhou de sua fé. Em resposta ao pedido de Elias, a viúva disse: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Versículos 12 a 14. Elias não poderia ter pedido prova de fé maior do que essa. Não se importando com os sofrimentos que ela e seu filho poderiam enfrentar, e confiando no Deus de Israel para atender às suas necessidades. A viúva enfrentou a prova máxima de hospitalidade, fazendo conforme Elias lhe disse. Verso 15. Hospitalidade recompensada. Deus recompensou de forma maravilhosa a fé e a generosidade da viúva. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias no versículo 15 e 16. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o filho, respondeu Elias. Ele levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. 1 Reis 17, a 19, versos 21 a 24. A viúva de Sarepta repartiu um pouco de alimento que tinha com Elias. E como recompensa sua vida e a de seu filho foram poupadas. Deus promete abençoar ricamente todos os que se compadecem e ajudam os mais necessitados. Seu poder não é menor agora do que nos dias de Elias. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Mateus 10, verso 41.
Não se esqueçam da hospitalidade, pois praticando-a, que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Hebreus 13, verso 2. Nosso Pai Celestial ainda continua a colocar no caminho de seus filhos oportunidades que são bênçãos disfarçadas. E os que aproveitam essas oportunidades encontram grande alegria. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Isaías 58, versículos 10 a 11. Hoje Cristo diz: quem recebe vocês, recebe a mim. Todo ato de bondade praticado em seu nome será recompensado. E Cristo inclui aqui também as pessoas mais humildes da família de Deus. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria, diz ele, a um destes pequeninos, os que são como crianças na fé e no conhecimento, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Mateus 10, versos 40 a 42. 3 anos de seca. Durante os longos anos de fome, Elias orou fervorosamente e operou com paciência enquanto a mão do Senhor disciplinava a terra atingida pela seca. Diante do sofrimento e da escassez por toda a parte, o coração do profeta se encheu de tristeza. Ele não via a hora de realizar uma rápida reforma. Deus, porém, estava colocando em prática seu plano, e seu servo deveria continuar orando e aguardando o momento certo para agir. A apostasia nos dias de Acabe foi o resultado de muitos anos de prática do mal. Passo a passo, Israel se afastou do caminho certo e, finalmente, a grande maioria do povo se entregou aos poderes das trevas. Já havia se passado aproximadamente um século desde que, durante o reinado de Davi, Israel se unira para entoar hinos de louvor ao Altíssimo, reconhecendo sua inteira dependência dele para receber as bênçãos de cada dia. Nessa ocasião, eles cantaram: Ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tremem os habitantes da terra distantes diante das tuas maravilhas, do nascente ao poente despertas canções de alegria. Cuidas da terra e as rega, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca faltem o trigo, pois assim ordenaste. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Salmo 65, versos 5, 8, 9 e 11. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Salmo 104, versos 14, 15 e 24. O Senhor levou Israel para uma terra que emana leite e mel, um país que nunca teriam de sofrer falta de chuva. A terra que entras a possuir, declarou-lhes, não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé, como uma horta, mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Deus prometeu que seu povo obedecesse, não faltaria chuva. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a tua alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, Ele, o Senhor, fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza.
e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Deuteronômio 11, versos 10 a 14, 16 e 17. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os mandamentos e decretos, o céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra, o Senhor transformará a chuva em cinza e pó. Deuteronômio 28, versos 15, 23 e 24. As ordens de Deus eram bem claras, mas com o passar dos séculos, a apostasia ameaçou retirar todas as barreiras da graça divina. Assim a profecia de Elias se cumpriu de forma terrível. Por 3 anos, rei e povo procuraram com afinco o mensageiro do castigo. Muitos reis tinham dado sua palavra de que o estranho profeta não pôde ser encontrado em seu reino. Jezabel e os profetas de Baal odiavam Elias e não poupavam esforços para se apoderar dele. E ainda não tinha chovido. Finalmente prontos para a reforma. Finalmente a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. 1 Reis, capítulo 18, verso 1. Elias obedeceu a ordem e deu início à viagem. Enquanto isso, Acabe sugeriu que Obadias, mordomo de sua casa, saísse à procura de fontes e riachos na esperança de encontrar pasto para os rebanhos famintos. O rei estava muito preocupado com o futuro de sua família e decidiu acompanhar pessoalmente seu servo na busca por alguns locais mais privilegiados em que talvez ainda existisse pasto. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi em uma direção, enquanto Obadias na outra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Versos 6 e 7. Durante a apostasia de Israel, Obadias permaneceu fiel. O rei foi incapaz de desviá-lo de sua fidelidade ao Deus vivo. Elias agora o honrou com uma missão. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. Verso 8. Aterrorizado, Obadias exclamou: O que eu fiz de errado para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Levar uma mensagem dessas ao rei era o mesmo que pedir a morte. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou um reino aonde o rei, o meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor: Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. Versos 9 a 12. Com um juramento solene, Elias prometeu a Obadias que a mensagem não seria em vão. Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Tranquilizado por essas palavras, Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Verso 16. Sentindo uma mistura de espanto e terror, o rei ouviu Obadias dar a mensagem a respeito do homem que tanto temia e odiava, e que tinha procurado com tanta insistência. Será que o profeta pronunciaria outro juízo sobre Israel? O coração do rei estava cheio de temor. Ele se lembrou do braço paralisado de Jeroboão. Acabe não deixaria de obedecer à intimação do profeta, nem ousaria levantar a mão contra o mensageiro de Deus. Acompanhado por um batalhão de soldados, o rei, com muito medo, saiu ao encontro do profeta. Profeta corajoso, rei culpado. O rei e o profeta ficaram face a face. Na presença de Elias, Acabe parecia fraco e impotente. Hesitante, logo em suas primeiras palavras,
És tu, ó perturbador de Israel. Verso 17. O rei inconscientemente revelou os sentimentos mais íntimos de seu coração e tentou culpar o profeta pelos juízos severos que caíam sobre a terra. Os que praticam o mal normalmente culpam os mensageiros de Deus pelas calamidades que sofrem por terem se afastado do caminho da justiça. Quando o espelho da verdade é colocado diante dos que estão sob o poder de Satanás, eles se sentem ofendidos por serem reprovados. Cegados pelo pecado, sentem que os servos de Deus se voltaram contra eles e merecem ser duramente criticados. Consciente de sua inconsciência, Elias não tentou justificar-se ou bajular o rei. Também não procurou desviar a ira do rei, anunciando as boas novas de que a seca estava chegando ao fim. Indignado e preocupado em preservar a honra de Deus, Elias declarou ao rei, sem qualquer temor, que foram os pecados dele e de seus pais que tinham trazido aquela terrível calamidade a Israel. Não tenho perturbado Israel, Elias afirmou com coragem. Mas você e sua família, a família de seu pai também, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Verso 18. A necessidade de reforma hoje. A voz da severa repreensão é necessária hoje, pois pecados terríveis têm separado de Deus o povo. A infidelidade virou moda. Não queremos que este homem seja nosso rei, Lucas 19, verso 14. Milhares afirmam. Os sermões superficiais pregados com tanta frequência não causam efeito duradouro. A trombeta não dá um sonido certo. O coração das pessoas não é atingido pelas claras, cortantes verdades da palavra de Deus. Muitos dizem, por que precisamos falar de forma tão clara? Isso é o mesmo que perguntar, por que João Batista teve que provocar a ira de Herodes, dizendo a Herodes que ele estava errado em viver com a mulher de seu irmão? Aquele que preparou o caminho para o ministério de Cristo perdeu a vida por falar com clareza. Os que deveriam ser guardiões da lei de Deus têm usado esse argumento, até que finalmente permitem que a comodidade tome o lugar da fidelidade, e o pecado continue a ser praticado sem reprovação. Quando será a voz da fiel reprovação ouvida novamente na igreja? Você é esse homem, segundo Samuel, capítulo 12, verso 7. Raramente se ouve nos púlpitos de hoje, raramente se lê nas publicações atuais palavras tão claras como essas, ditas por Natã a Davi. Os mensageiros do Senhor não devem reclamar que seus esforços não dão resultado enquanto não se arrependerem do desejo de agradar os outros, pois isso faz com que encubram a verdade. Não é por amor ao próximo que os pastores amenizam a mensagem sob sua responsabilidade, mas porque são condescendentes consigo mesmos e amam a vida fácil. O verdadeiro amor busca primeiro a honra a Deus e a salvação do próximo. Os que possuem esse amor não deixarão de falar a verdade para fugirem dos resultados desagradáveis de falar com clareza. Quando as pessoas estão em perigo, os pastores de Deus falarão a palavra que lhes é ordenada, recusando desculpar o mal. Se todo pastor tivesse a coragem de Elias. Os pastores devem repreender, corrigir e exortar, com toda a paciência e doutrina. 2 Timóteo 4, verso 2. Em nome de Cristo, eles devem animar o obediente e advertir o desobediente. Eles não devem dar valor algum aos interesses mundanos, mas prosseguir com fé. Não devem falar suas próprias palavras, mas sua mensagem deve ser: assim diz o Senhor. Êxodo 4, 22. Deus chama pessoas como Elias, Natã e João Batista, pessoas que levarão fielmente sua mensagem sem temer as consequências, pessoas que falarão a verdade, ainda que isso signifique sacrificar tudo o que possuem. Deus chama homens e mulheres que estejam dispostos a lutar fielmente contra o erro, guerreando contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. A essas pessoas ele dirá: muito bem, servo bom e fiel. Participe da alegria do seu Senhor.
Mateus 25, verso 23. O fim do capítulo 10.